Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Observatório do Oriente Médio, um canal de discussão acerca de assuntos do Oriente Médio, política internacional, história, cultura, geopolítica. Nós vamos discutir tudo isso aqui nesse canal. É uma satisfação ter todos vocês aqui e é uma grande honra os senhores poderem assistir esse vídeo de introdução sobre o Oriente Médio, sobre alguns aspectos da região do Oriente Médio. Essa é a região que nós vamos trabalhar nesse canal. É uma região de maioria de países árabes, de população também majoritariamente muçulmana. É uma localização onde todos os países, quase todos os países, possuem acesso ao mar, mas não possuem acesso aos oceanos. Eles dependem de estreitos para fazer suas negociações internacionais, para fazer suas exportações e importações. Algumas exceções desses casos. Esse caso é o Irã, são os Emirados Árabes Unidos, através do porto de Fujairah, são Omã e Iêmen também, no sul da Península Arábica. Bem, senhores, essa região nós podemos dividir em três sub-regiões, três grandes sub-regiões. Sub-região do norte da África, que abrange países como Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, o Saara Ocidental e a Tunísia. Região do Levante, países como Israel, Jordânia, o Líbano, a Palestina e a Síria. E também a terceira sub-região do Golfo Pérsico e Península Arábica, que abrange Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Irã, o Iraque, o Kuwait e o Sultanato de Omã. Também podemos trazer para análise uma sub-região marítima que abrange os estreitos de Hormuz, o estreito de Bab el-Mandeb, o estreito de Tiran, que fica entre a Península Arábica e essa região do norte da Arábia Saudita, e é a principal área de saída, único acesso ao mar da Jordânia, por exemplo, e único acesso ao mar do sul de Israel, através do porto de Eilat. Da Jordânia seria através do porto de Aqaba. Um canal muito conhecido, o canal de Suez. Esse ano ainda ficou mais conhecido ainda sua importância por conta do encalhamento do navio, do cargueiro Ever Given. Ficou encalhado e toda a navegação comercial teve que mudar sua rota, alterando o que seria um corte de caminho entre os hemisférios oriental e ocidental. Muitos navios tiveram que dar a volta pelo sul da África, pelo Cabo da Boa Esperança, até chegar nos seus destinos ou para o Oriente ou para o Ocidente. Então essa é a importância do canal de Suez, cortando o caminho entre os hemisférios. E também é um outro canal, o canal de Shatt al-Arab. O canal de Suez é um canal artificial. Ele foi criado no século XIX. Mas o canal de Shatt al-Arab, que ele desemboca no Golfo Pérsico, ele é formado pelas confluências dos rios Tigre e Eufrates e do rio Karun, do Irã. O Tigre e Eufrates eles nascem na Turquia e passam os territórios sírio, território iraquiano, até chegar na formação de Shatt al-Arab, saindo no Golfo de Omã. É um canal extremamente importante, especialmente para o Iraque. É o principal acesso ao mar do Iraque. E para portos importantes iraquianos, como o porto de Basra, por exemplo. Algumas importantes organizações internacionais do Oriente Médio, organizações realmente regionais, são a Liga Árabe, criada em 1945, com sede no Cairo, no Egito,
tem a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, que é diferente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Essa dos países árabes é a OPAEP. Foi fundada em 1968 e tem sede na cidade do Kuwait, a capital do Kuwait. E também tem uma organização com um fundo religioso, Organização para a Cooperação Islâmica. Ela fica na cidade de Jeddah, na costa saudita, para o Mar Vermelho. Fica na Arábia Saudita. Alguns aspectos geográficos do Oriente Médio. Em primeiro lugar, é uma região predominantemente desértica, é um bioma desértico. Alguns desertos dos mais conhecidos são o deserto do Saara, no norte da África, o deserto do Negev, no sul de Israel, o Sinai, no Egito, na península do Sinai, o Arabian Desert, que é o deserto árabe, fica localizado na Península Arábica, e o deserto persa de Dasht el-Lut, uma das regiões mais quentes do globo, já tem registros de temperaturas até 70 graus nesse deserto, que fica localizado no Irã. E por conta do bioma desértico, existe escassez de água na região, baixa pluviosidade, altas temperaturas e solo seco são algumas das características da região do Oriente Médio. Mas não só isso, porque a região do Oriente Médio também ela é formada por importantes rios, e rios como o rio Nilo, no Egito. Na verdade, o Nilo ele passa em muitos países, não só o Egito, também o Sudão, Sudão do Sul, a Etiópia. Mas o Egito é a localidade mais conhecida do Nilo, é onde o Nilo deságua no Mediterrâneo. O rio Jordão, na região do Levante, faz fronteira entre Israel, a Jordânia, Israel e a Síria. Então é um rio também bastante importante para essa região que é conhecida como crescente fértil. E os rios Tigre e Eufrates, já mencionados, que formam no seu deságue, junto com o rio Karun, também, o principal rio do Irã, formam o canal de Shatt al-Arab. E recursos naturais? Recursos naturais, o petróleo é o mais conhecido. O gás natural também, os dois fazem parte da indústria de hidrocarbonetos. Mas existe uma abundância de energia solar nessa localidade e também, agora mais localizado, no Saara Ocidental, o fosfato. Daí a importância desse país. A religião também é algo que não se pode deixar de lado quando analisamos o Oriente Médio. Até porque os principais eventos históricos da Bíblia, da Torá e do Alcorão, que representam os 3 livros das 3 grandes religiões monoteístas, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, os principais eventos ocorreram no Oriente Médio. E é uma localização, uma região de população predominantemente muçulmana. Então, é importante. E detalhe, muçulmanos não são todos iguais. Nenhuma religião, na verdade, é. Mas existem duas grandes correntes, 2 grandes vertentes muçulmanas, escolas religiosas, que são os sunitas e os xiitas. Mas também existe uma terceira, que mais localizada em Omã, que são os ibadistas. Os sunitas têm maior representação na Península Arábica, com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E os xiitas têm maior predominância populacional no Irã, mas também em um país da Península Arábica, que é Bahrein. E a região do Oriente Médio tem alguns pontos de pressão geopolítica. No norte da África, por exemplo, existe uma disputa territorial entre Marrocos e o Saara Ocidental. Então, o Saara Ocidental ele não é reconhecido como país por muitos países, embora todos os países da África, a sua maioria, reconheçam o Saara Ocidental como país, o Marrocos não reconhece. E o Marrocos tem uma presença forte no território do Saara Ocidental e reclama esse território para si próprio, como
como parte integrante do Marrocos como país. Existe uma disputa política, a disputa também geopolítica entre Marrocos e Argélia, que cresceu na Guerra Fria. A Argélia deu suporte à Frente Polisário, que combatia os marroquinos no Saara Ocidental, e o Marrocos, em contrapartida, chegou a dar apoio ao Grupo Islâmico Armado da Argélia durante a Guerra Civil da Argélia entre 91 e 2002. Por isso, a fronteira terrestre entre Marrocos e Argélia permanece fechada desde 1994. Então, se um marroquino quer viajar para a Argélia ou se um argelino quer viajar para o Marrocos, as viagens são por via marítima e por via aérea, mas as fronteiras terrestres continuam fechadas. Existe a continuidade também da Guerra Civil na Líbia, que ocorre desde 2011, que dividiu a Líbia. E uma disputa, como nós já falamos do Rio Nilo, disputa por conta da barragem da Renascença no Rio Nilo Azul. Uma barragem está sendo construída pelo governo etíope e o Egito ele já expressou diversas vezes, de diversas formas, preocupação quanto ao bloqueio da água do Nilo que atravessará o território egípcio. Então isso pode prejudicar o Egito e esse país do norte da África não tolera, e já prometeu não tolerar de forma alguma, a construção da barragem da Renascença no Rio Nilo Azul, que é uma construção que está em andamento. Então é importante acompanhar essa situação, esse ponto de pressão geopolítica no norte da África. No Levante, existe o ponto de pressão, conflito Israel-Palestina, que perdura desde a fundação do Estado de Israel, em 1948. Nesse ano nós já vimos um pouco mais desse conflito, especialmente depois dos ataques do Hamas contra Israel, ataque de mísseis, não foi empregado o Iron Dome, que começou também todo esse conflito com o governo israelense tentando expulsar moradores de Sheikh Jarrah, moradores palestinos, forças israelenses, a polícia israelense chegou a entrar na mesquita de Al-Aqsa, jogando gás de pimenta. Então, foi mais um capítulo desse conflito Israel-Palestina. Também existe o conflito Israel-Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político, considerado grupo terrorista por muitos países, como Estados Unidos, e inclusive países árabes, como a Arábia Saudita também, como Israel também considera Hezbollah como um grupo terrorista. Mas na Líbia ele tem uma presença política muito forte, muito importante, um grupo de orientação mais voltada para o xiismo, supostamente recebe apoio do Irã, inclusive apoio com armamento. Então existe esse atrito entre Israel e Hezbollah, e assim como o Hamas atacou Israel com mísseis, o Hezbollah também já atacou Israel com mísseis no passado. E existe esse constante temor por parte de Israel. A Guerra Civil Síria, que perdura também desde 2011, assim como a Guerra Civil da Líbia, é um outro ponto de pressão, especialmente por conta da presença russa na Síria, e a presença russa que garantiu o governo Assad. Mas, no caso de Israel, a grande preocupação é a presença iraniana, inclusive com bateria de mísseis, na Síria. Por isso que nós vemos em diversas situações Israel atacando a Síria com ataques aéreos contra alvos militares, alvos supostamente iranianos. E existe uma disputa pela bacia do Rio Jordão, controle da água, entre os países aqui mencionados, Israel, Palestina, Síria e Jordânia, e mais especialmente entre Israel e Síria. Inclusive faixa de fronteira entre esses dois países que abrangeria o Rio Jordão. E ponto de pressão no Golfo Pérsico e na Península Arábica. Talvez o maior ponto de pressão
é a disputa hegemônica entre a Arábia Saudita e Irã, não só pela disputa pela hegemonia no Golfo, hegemonia política, hegemonia religiosa também, e isso a gente vê por conta de guerras por procuração na região, principalmente a Guerra Civil do Iêmen, que ocorre desde 2011 e que em 2015 sofreu uma interferência da Arábia Saudita, uma coalizão militar de países árabes liderada pelos sauditas, para combater as milícias Houthis, que seriam apoiadas pelo Irã. E o Irã também tem uma grande situação que não é aceita por muitos países árabes, e é motivo, inclusive, de reuniões, investimento em defesa, que é o programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump chegou a sair do acordo nuclear iraniano, que envolvia países da Europa, a Rússia, a China, mas o presidente Joe Biden está retornando ao acordo nuclear iraniano. Então é também um aspecto importante a ser analisado. E também por falar em Irã, existe a ameaça iraniana de fechar a navegação pelo Estreito de Hormuz. É uma ameaça constante. O Irã já se colocou de diversas formas com esse tipo de retórica para fechar o Estreito de Hormuz, a navegação pelo Estreito. E existe também uma disputa territorial que é muito pouco comentada, inclusive pela nossa mídia. É a disputa territorial marítima entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Foi iniciada em 1971, um dia antes da criação dos Emirados Árabes Unidos, quando o Irã, que ainda era uma monarquia, invadiu as ilhas de Abu Musa e Greater Lesser Thumb na saída dos britânicos como protetores dos Emirados Árabes, dos protetorados árabes ali do sul da Península Arábica, e o Irã se apossou dessas ilhas. Essas ilhas são importantes por conta do controle da navegação pelo Hormuz, instalação de bases militares, mas também por conta da ampliação do espaço marítimo dos países da região. Então, é um conflito diplomático que ainda permanece entre Abu Dhabi e Teherã. Bem, senhores, meus amigos, aqui eu finalizo a minha apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção até aqui que os senhores mantiveram. Muito obrigado a todos. Peço que deixem o seu like, deixem o seu comentário. Se não gostou do vídeo, não tem problema também. Pode deixar dislike, pode comentar. Seu primeiro vídeo, vamos trabalhar para melhorar e trabalhar especialmente para trabalhar com temas pontuais, temas específicos. Essa é a proposta do canal. Eu agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais.